Nós vamos aprofundar em circuitos pneumáticos, né? Considerando que aí na primeira parte da aula a gente estudou mais alguns componentes, mais alguns tipos de circuitos. E antes da gente voltar a entender mais alguns tipos diferentes de válvulas, eu quero voltar em uma aplicação específica, que é o seguinte. Vou desenhar um circuito aqui, olha. Vou montar um circuito, um atuador pneumático de dupla ação. Vou trazer para cá uma válvula direcional de 5 duas vias. Está aqui a fonte de ar comprimido. A unidade de conservação de ar, em termos de simulação, não faz efeito nenhum, né? Considerando que tudo aqui é simulação, é virtual. Mas eu gosto de mostrar porque num circuito pneumático precisa de ter a etapa final de preparação do ar, que consiste na válvula, na unidade de conservação. Então, ok, olha, conectamos a pressão na conexão da válvula, 4 e 2 é saída para o atuador, então vamos conectar aqui. Ok, está aí representado. 5 e 3 escape, vamos conectar aqui. Escape, ok. Essa válvula, agora é o seguinte, vamos citar um exemplo. Eu quero dar um comando para o cilindro avançar e outro comando para o cilindro retornar, tá bom? Então eu vou colocar uma válvula direcional. Aqui essa válvula vai ser uma válvula de direcionamento manual por botão, retorno por mola. Ok. O 3 é escape. Está configurada essa válvula. Essa válvula aqui, então, eu vou falar que é uma válvula de duplo piloto. Tá aí. Opa, desculpa. Coloquei válvula eletropilotada, né? Eu quero o acionamento pneumático só. Ok. Então, ótimo. Vou conectar aqui, ó, piloto, e o 1 vem aqui, ó. Então, quando eu acionar essa válvula da esquerda, vai acionar a válvula direcional principal, o cilindro avança. E eu quero dar um outro comando para a válvula retornar, para o cilindro retornar. Ok, então vamos fazer isso aqui. Tá? Ok, então agora ficou mais simples, né, de entender que a gente precisa de um comando para poder avançar o cilindro e outro comando para poder retornar. Eu vou só movimentar isso aqui que a gente vai precisar de ganhar alguns espaços aí daqui a pouco. O circuito vai aumentar. Tá aí. Bem, assim tá ótimo. Ok. Bom, então a questão é a seguinte, olha. Vamos simular já esse circuito. E nós vamos incrementando. Essa válvula, né, ao ser acionada, faz o cilindro avançar. Essa válvula da direita faz o cilindro retornar. Ok. Né? Então, um comando para avançar, outro comando para retornar. Eu acho que agora seria importante também, vamos colocar um controle de velocidade aqui, né? Velocidade de avanço e velocidade de retorno, de tal forma que a gente possa fazer ajustes independentes de velocidade. Então, vou trazer a válvula controladora de vazão. Tá aí, vamos fazer. Então, eu quero controlar a velocidade de avanço e a velocidade de retorno. Então, aqui eu vou controlar a velocidade de retorno, né, do cilindro. Então, tá aqui. Controlando a velocidade de retorno, vou colocar aqui 40%. Tá? Vou copiar essa válvula aqui, trazer para cá agora. E daqui nós vamos controlar a velocidade de avanço. E vou colocar aqui uma velocidade de avanço de 60%, igual a gente estava fazendo antes. Então aqui o cilindro avança e de cá o cilindro retorna, né? O avanço dele está mais rápido. Bom, até agora nada de novo, né? Nada de novo, porque esse circuito aí a gente já viu na última aula, tá? O que a gente pode fazer para incrementar o circuito aqui, talvez, talvez se a gente, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse aqui é o cilindro A,
Ok? Então tá aí o cilindro A. Vou chamar essa válvula aqui de A0. Então é a válvula principal. Tá? Essa válvula aqui, ó, eu vou chamar essa válvula de A0.1. Porque todo número ímpar, ele indica que ele está relacionado ao retorno do cilindro. E todo número par, ele está relacionado ao avanço do cilindro. Então, já usando aí nomenclaturas, né, as identificações literais segundo a norma, é o cilindro, letra maiúscula, válvula principal A0, ou A1 ou A2, dependendo da quantidade de válvulas principais que tiver no circuito do cilindro. Pode ter mais de uma válvula principal. Eu coloco o ponto e depois um número sequencial para indicar a válvula auxiliar. Lembrando que a norma pede que tudo que for avanço é número par, tudo que for retorno é número ímpar. Então, essa válvula provoca o avanço do cilindro, então por isso que chamei de A0.2. Essa válvula provoca o retorno, então A0.1, que é ímpar. Ok? Então tá aí, gente, é um circuito aí já, assim, com toda a identificação de acordo com a norma, para avançar o cilindro. Tá? Só que eu quero fazer agora um circuito de tal forma que o cilindro avança lento. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 40% de velocidade de avanço. O cilindro vai avançar lento. Quando ele chegar no final do curso dele, ele tem que retornar imediatamente, sem ter que dar um comando aqui. Ó. Eu preciso de arrumar uma forma para identificar que o cilindro chegou no final do curso e retornar imediatamente após. Então, nós vamos utilizar uma válvula final de curso, né? Que chamamos de válvula fim de curso, acionamento por rolete. Quando a gente dá 2 cliques aqui, eu vou retirar o acionamento manual e vou colocar um acionamento mecânico por rolete, ó, tá? Aqui mostra a fotografia, acho que eu vou até, não vou aproveitar, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês verem o que é uma válvula de curso pneumática. Vou pegar uma foto aí. Tá aqui, ó, uma válvula fim de curso pneumática. Ela tem um rolete que quando o cilindro tocar aqui, ela vai acionar o carretel da válvula. A gente já estudou, inclusive, esse tipo de válvula. Tá? Ela detecta quando o cilindro chega no final do curso dele. Essa fotinha aqui está bem didática mesmo. Né? Tem vários modelos aí de válvula fim de curso. Tá? O objetivo é reconhecer quando um atuador chega no final do curso dele. Então, vamos voltar para o nosso circuito. Tá? Essa aqui é a válvula A01. Eu tenho que agora arrumar uma forma de atrelar essa válvula ao final do curso desse cilindro. No caso da montagem física, ela vai fisicamente instalada lá na ponta do cilindro. Né? Vamos ver se eu consigo achar uma foto aqui que representa isso. Instalação. Né? Para quem nunca viu uma válvula pneumática final de curso instalada, onde que ela vai instalada no cilindro pneumático. Vamos ver se tem alguma imagem, alguma foto, né, que mostra. Vou colocar montagem para ver. Vamos ver no YouTube se a gente acha alguma coisa. Aqui até procurar um vídeo, eu não gosto muito de ficar fazendo isso durante a aula, mas realmente aqui não tem nenhum vídeo. Com certeza tem, né? Aplicações aí, mas eu queria ver se achava um vídeo aí que seja mais rápido e que mostre uma válvula fim de curso. Aqui, ó.
Aqui é um exemplo. O curso do Senai, exatamente essa bancada pneumática que nós temos aí no laboratório. É exatamente essa, tá? É que a gente usa para fazer as práticas. Eu quero achar só aqui uma foto do circuito dele. Nós vamos mostrar. Ó, tá aqui, ó. Aqui tem um cilindro pneumático. Tá bom? E aqui, consequentemente, nós temos aqui instalado uma válvula fim de curso. Então, quando o cilindro avançar, ele vai tocar nessa válvula fim de curso que está aqui em cima, instalada, acionando o rolete dela. Quando ele recuar, ele toca nessa outra válvula fim de curso. Tá? Então, é provável que isso aqui seja um ciclo contínuo, né? Posso até simular esse circuito aqui, ó. Vamos ver como que vai ser o funcionamento do circuito. Ó. Deve ficar avançando e recuando, exatamente, né? Então, o cilindro que fica avançando e recuando automaticamente. O circuitinho fácil da gente montar aqui no FluidSim, eu monto ele daqui a pouco, para a gente fazer uma simulação. Bom, então é isso. Mas eu vou continuar com a simulação daquele circuito mais simples. Ó. Aqui no FluidSim, a gente vai atrelar essa válvula ao custo desse cilindro, né, desse atuador, usando uma régua. É só a gente clicar na régua, posicionar e soltar próximo aqui do atuador, que ele já reconhece automaticamente. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, ó, agora ficou bom. Então tá aqui a régua. Então eu preciso agora de atrelar essa válvula com aquela régua, né? A gente dá 2 cliques aqui no rolete, ó. 2 cliques. E eu vou falar que essa válvula aqui é a válvula A0.1. Pronto. A0.1. Dou 2 cliques aqui na régua e ele me fala o seguinte, primeiro ele pergunta qual que é o custo do cilindro. Ele está me dando um custo padrão de 100 milímetros. Ok. Então eu vou falar que a válvula A0.1 ela vai acionar no final do curso, quando chegar lá nos 100 milímetros. Então, com 100 milímetros, aciona a válvula a 0.1. Observa que ele já identificou aqui, ó, a 0.1. O que vai acontecer quando a gente simular o circuito? É simples. A gente acionando a válvula a 0.2, aciona a válvula principal, que é a válvula direcional. O cilindro A começa a avançar. Quando ele chegar no final do curso e tocar a válvula a 0.1, que ela está instalada lá, ó, ele vai acionar a válvula 0.1, que vai dar um piloto na válvula A0, né, provocando o retorno dela para a condição de repouso e provocando, consequentemente, o retorno do cilindro pneumático. Então, vamos lá ver o funcionamento. O cilindro avança. Quando ele tocar nessa válvula aqui, ele vai acionar essa válvula aqui embaixo. Acionou. Essa válvula pilota, essa válvula principal, o cilindro retornou para a posição original. Então, aqui tem um ciclo automático que o cilindro ele avança, chega até o final do curso e retorna automaticamente. Tá? Então, olha lá, o cilindro avança, cilindro retorna. Retorno automático, sem eu fazer nada. Então, dá um outro comando. Observe que só deu um pulso nessa válvula aqui, ele chega até o final do curso e retorna. Poderia ser, por exemplo, um tipo de extrator, né? Num sistema de estampagem, por exemplo, que ele está extraindo um produto de uma matriz, por exemplo, tá bom? Detecta o final do curso e retorna imediatamente. A grande desvantagem desse tipo de instalação é realmente a montagem física, né? Que a válvula fim de curso tem que estar lá fisicamente no curso do cilindro. Não tem outro jeito. Vamos fazer um teste aqui, ó. Válvula fim de curso pneumática, máquina. Vamos ver se tem alguma foto em máquina, instalação em máquina, né? Que mostra assim que a grande desvantagem realmente é a instalação física lá na máquina. Né? E é um pouco complexo, não é um pouco complexo, é um pouco mais trabalhoso isso, né? Bom, ok, não tem nenhuma aqui, tá? Tem tipo dessas válvulas também em máquina, né? Hidráulica. Tem hidráulica, tem bastante também. Máquina, por exemplo, na hora que você vai virar ela, ela esterça toda para um lado, ela bate numa válvula fim de curso, no caso, aí, e para não deixar virar mais. Né? Entendi, para limitar o custo do atuador, literalmente. Né? Válvula limitadora, no caso. Isso.
Ó, aqui acho que tem uma imagem aqui que vai mostrar. Ó, aqui tem tipo um atuador, né? Tá aqui o cilindro pneumático, ó. E aqui mostra as chaves, as válvulas fim de curso bem em cima do cilindro aqui, ó. Tá? Na verdade é um fim de curso elétrico, não é nem pneumático. Dá até para ver que é cabinho elétrico aqui. Nós vamos falar desse tipo de acionamento depois. Mas tem que estar lá na posição do cilindro para poder detectar o movimento dele. Tá? Isso é muito comum. Então vamos ver se tem outra imagem. Aqui são somente as válvulas. Bom, mas essa é uma grande desvantagem, né, dos atuadores dos fim de curso pneumático, né, que ele tem que estar instalado lá junto da máquina, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui para o simulador e vamos continuar a fazer incrementos nesse circuito. Aquele vídeo que a gente viu agora há pouco no YouTube, alguns alunos do Senai montaram um circuito automático, seria isso daqui, ó. Eu vou trocar essa válvula agora, que é de comando manual, por uma válvula de acionamento mecânico para o rolete, ou seja, agora ela é uma fim de curso também. Vou chamar o rolete aqui, né, que eu preciso identificar de A0.1. O Breno ilustrou muito bem aí, gente. Tudo que a gente está fazendo aqui para pneumática vale para hidráulica também, tá? Só que fisicamente é um pouco diferente, né? Então, se eu colocar uma válvula de curso pneumática, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, hidráulica, igual o Breno sugeriu, né, que ele mostrou aí, ó. Tá aí, ó, mas é uma válvula fim de curso também hidráulica, tá? Mas o princípio de funcionamento e o acionamento dela é muito parecido com a pneumática. O que muda é o tamanho, o porte, né? E com certeza também o fluido, né, que está lá dentro. Bom, olha só. A ideia é ter uma válvula para reconhecer quando o cilindro está recuado e outra válvula para reconhecer quando o cilindro está avançado. Então eu vou nessa régua e vou falar que a válvula A0.2 ela está no curso inicial do cilindro, ou seja, zero. Veja bem, gente. Se eu falo que essa válvula está... Lá então, em vez de ser 0.1 lá, 0.2, colocou 0.1 na válvula. Ou é mesmo repetir, né? Deixa eu cancelar aqui. Obrigado, Breno. Foi falta de atenção aqui, ó. E aqui é a 0.2. Isso mesmo. Ok, senão ia dar erro ali. Ó, então vamos lá. A 0.2 ela está na posição de 0 milímetros, ou seja, quando o cilindro estiver completamente recuado, ela já está detectando que o cilindro está recuado. Então, na condição de repouso, ou na condição inicial do circuito, essa válvula já está acionada. Então, vou dar um ok aqui, olha como é que o fluido sim vai representar essa válvula, tá vendo? Ele já está mostrando a válvula acionada, na condição de repouso do circuito. Significa que o cilindro está recuado, essa válvula está acionada. Quando a gente aplicar pressão no circuito, a pressão já vai passar de 1 para 2 e vai fazer o cilindro avançar. Quando chega no final do curso, a válvula 01 detecta que ele chegou no final do curso e manda ele retornar. Quando ele retorna, a válvula 02 detecta que ele está na condição de repouso, né? Na condição de totalmente recuado, e faz ele avançar de novo. Então o circuito vai ficar nesse ciclo contínuo. Deixa eu só mudar aqui um pouco as velocidades. Né? Aí, ó. O circuito ele fica avançando, recuando, indefinitivamente. A única forma de interromper o circuito agora seria a gente colocando um registro geral no circuito, né? Então não é um circuito muito prático. Mas em compensação dá para a gente fazer uma mudança aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou pegar uma válvula que a gente estudou agora há pouco. Eu vou primeiro trazer uma válvula direcional 3 duas vias, ó. Essa vai ser uma válvula de acionamento por botão com retenção, retorno por mola. Tá? Vou trazer essa válvula para cá. Eu já vou conectar aqui um que é pressão. E aqui vai ser escape. E vou trazer essa válvula que a gente viu antes do intervalo, que é a válvula de simultaneidade, ou elemento OU. Né? Essa válvula, o elemento OU, vai funcionar o seguinte, eu vou precisar só de abaixar aqui um pouquinho.
eu vou colocar esse elemento, desculpa, elemento E, válvula de simultaneidade, de tal forma que ela só vai liberar o pulso aqui para a válvula direcional principal, ó, quando essa válvula da esquerda e essa válvula da direita estiverem acionadas. Então, veja bem, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma outra nomenclatura para essa válvula de cá, ó. Eu vou chamar essa válvula aqui de A0.4. Bom, mas eu comecei a 0.1, a 0.2, o próximo teria que ser a 0.3. Seria a 0.3 se estivesse na linha de retorno do cilindro. Como está na linha de avanço, tem que ser par. Então vai ser a 0.4. Ok? Bom, essa válvula só vai liberar a pressão aqui de 1 para 2 quando essa válvula daqui estiver acionada e quando essa válvula daqui estiver acionada. Então, se a gente iniciar a simulação do circuito, ó, o circuito está parado. Tem pressão chegando aqui na válvula 04, tem pressão chegando na 02 e saindo dela, chegando na válvula auxiliar. Eu esqueci de colocar aqui, mas aqui seria, por exemplo, a válvula 0.6. Tá? Só que o cilindro não avança. Quando que ele vai avançar? Quando eu acionar essa válvula. Acionei essa válvula. Aí o circuito ele começa a movimentar e ele fica nesse movimento, nesse ciclo contínuo, enquanto essa válvula 04 estiver acionada. Ou seja, eu fiz da válvula 04 uma chave, um registro geral do circuito. Comparando com a elétrica, ela é tipo uma chave liga-desliga geral. Se a gente desligar ou retirar o acionamento dessa válvula 04, o circuito para. Aqui, ó, retirei. Se você colocar também essa válvula aí, não sei se dá certo, né? Em vez de colocar esse elemento E aí, ó, e tirar essa linha de pressão de baixo dessas duas válvulas de butoeira aí, ó, de butoeira não, de colete, e jogar a pressão dela direto nas outras duas válvulas também dá certo, né? Dá, com certeza. Eu acho que eu vou fazer essa modificação que você sugeriu aí, Breno. Deixa eu só colocar para rodar de novo, mas vamos ver se eu entendi. Eu não sei se na máquina, por exemplo, vai conseguir rodar, porque primeiro ela vai ter que passar direto numa válvula primeiro para depois nas outras, e não direto nelas, né? Não, roda sim. Eu vou fazer essa sugestão que você deu aí. Tem um inconveniente só, mas é possível sim, você está certo. Né? Nesse jeito que eu montei aqui, ó, eu tenho uma válvula que controla o funcionamento desse circuito aqui. Ó. Se a gente tiver um outro circuito pneumático aqui, ó, um outro atuador montado no mesmo circuito, essa válvula 04 não vai interferir no funcionamento dele. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Quer ver? Vamos dar um stop aqui. O Fluid Sim, ele tem uma questão que é o seguinte, ele tem uma área de desenho aqui, se a gente desenhar fora dessa linha, ele não vai aceitar. Então, nós precisamos, quando vai aumentar o circuito demais, nós precisamos de aumentar o tamanho do desenho, né, da possibilidade ali. Quer ver? Tamanho do desenho. Então, eu estou pegando aqui um A4 do 210 por 297 papel, né? Vou colocar aqui um A0 de cara, pronto. Aí resolve o problema. Se a gente desenhar fora das bordas, ele não aceita. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. Eu vou copiar tudo isso daqui, ó. Porque eu quero ilustrar a situação que o Breno está falando aí, que é muito bem lembrada também, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse outro atuador pneumático, vou fazer um circuito bem simples. Sem fim de curso, então vou colocar aqui que é um acionamento para o botão, tá? Simples, tá aí, ó, a válvula. Aqui vai ser o cilindro, agora nós teremos o cilindro B. Então vou chamar aqui o cilindro B, tá?
Aqui vai ser a válvula B01. Ok, e vou copiar isso aqui também, ó, de novo para cá. Ou seja, é como se a gente tivesse dois circuitos na mesma rede pneumática. Então, observa que a linha de pressão está saindo aqui, ó, tá? Vou conectar essa válvula aqui também. Essa válvula aqui, ó, 1, também vem aqui. E vou conectar esse circuito aqui agora. E essa válvula aqui vai ser a B02, que provoca o avanço do cilindro B. Tá aí. Deixa eu aproveitar que eu já estou regularizando isso. E vou colocar aqui, ó, a 0.6. Pronto. Bom, então é o seguinte. Como que vai funcionar esse circuito? O funcionamento dele vai ser o seguinte, ó. Dois cilindros pneumáticos funcionando de forma independente. Aqui eu faço o avanço desse cilindro, a B0.1 faz o retorno. Se eu acionar a 0.4, esse cilindro aqui vai ficar avançando e retornando. Deixa eu aumentar um pouco mais a velocidade, vou colocar 60% e 60%. E os dois circuitos funcionam de forma independente, né? Então, ok. Tá vendo? O cilindro A está funcionando, o cilindro B vai funcionar independente do cilindro A. Uma outra alternativa seria a sugestão que o Breno deu, a gente pode substituir todo esse circuito aqui, ó, por um único registro geral, né? Que também funcionaria. Por exemplo, eu posso até colocar agora aqui, ó, é uma válvula, vou colocar uma válvula de acionamento manual por alavanca, retorno. O retorno dela nem precisa ser com mola, né? Mas vou colocar manual com trava, pronto. E vou girar essa válvula. Pronto, isso daí, ó. Bom, então, o que nós temos agora? Quando eu iniciar a simulação do circuito, essa válvula aqui está funcionando como registro geral. Se eu acionar essa válvula, o cilindro A já começa a avançar. Aí eu consigo agora fazer o acionamento do cilindro B. Ó. Então, aqui eu venho cá e fecho o circuito. Ele vai parar onde que ele está. Né? Interrompemos aí o funcionamento do circuito. Seria isso, Breno, que você tinha sugerido? Seria isso mesmo. Uhum. Funciona do mesmo jeito. As características... Tem vantagem aí, né, igual você falou. Às vezes você precisa de trabalhar, mexer em algum sistema em um cilindro só, aí você desliga ali, você vai desligar e tudo. Aí para o outro cilindro. Mas aqui também tem uma solução, né, Breno? Assim, a gente poderia fazer isso aqui, ó, por exemplo, sabe? Eu acho que aqui eu vou ter que deletar tudo aqui, ó. A gente pode conectar aqui, ó, direto. Deixa eu agora fazer, tá vendo? Tá resolvido, não tá não? Nesse caso tá, né? Eu peguei antes do registro Aí lá. como se diz, pra você fazer o dimensionamento, você tem que olhar o diâmetro da tubulação, tudo, olhar ver se compensa, qual que fica mais barato. Exatamente. Até as válvulas também, você tem que pesquisar qual que é mais barato pra você colocar no circuito, porque senão vai ficar caro demais. Perfeito, você está certíssimo, isso mesmo. Além disso também, a gente tem uma questão que é o seguinte, sabe, em termos de funcionamento do circuito. Ó. Aqui ficou claro que o cilindro B agora está independente do cilindro A, né? Ou seja, eu posso... apertei errado. Eu posso acionar o cilindro B e o cilindro A, né, de formas independentes. O cilindro B aqui eu consigo avançar e recuar normalmente, com o cilindro A parado. Eu faço o acionamento do cilindro A e ainda continuo fazendo o acionamento independente do cilindro B. Se a gente analisar o cilindro A, olha só, eu vou parar o circuito aqui, ó. Avançou, desliguei. Tá vendo? O cilindro ele continua avançado. No momento que eu interromper o fluxo de ar aqui, o cilindro ele vai parar na última posição dele. Tá? Isso pode ser uma vantagem ou não, pode ser uma desvantagem também. Às vezes você precisa que a hora que você der o comando de parar a máquina, ele tem que completar o ciclo. Imagina que é uma prensa, por exemplo, né? Ou um martelo pneumático.
ele nunca pode parar prensando a peça. Toda vez que você desligar a máquina, o cilindro tem que recuar. Então, esse circuito não atende. Aí a gente teria que voltar realmente para aquela configuração original. Vamos colocar aqui aquela configuração original, que é o elemento OU, né, com a válvula de duas vias. Vou copiar essa válvula aqui, ó, trazer para cá. Ok. Aqui então fica sendo a válvula A04. Vamos voltar lá que eu quero demonstrar para vocês essa situação. A 02 está aqui. Fluido sim, às vezes ele tem essa questão que é, você vai refazer uma parte do circuito, você acaba tendo que desenhar bem mais do que você gostaria. Mas vamos lá, rapidinho aqui. E vou trazer para cá agora essa válvula. Ok. Que é a válvula de simultaneidade. Né? O ponto que eu quero demonstrar para vocês é isso daqui. Ó. Observa que naquele outro circuito que eu tinha desenhado antes, quando a gente interrompe o suprimento de ar, o cilindro ele para onde que estava, né? Vou acionar a válvula aqui, ó, o cilindro A está avançando e recuando. Ah, detalhe, né? Aqui tinha que ser com trava. Ok. Acionei a válvula 04, o cilindro vai ficar avançando e recuando. Vou dar um comando aqui para desligar o circuito quando o cilindro estiver avançado. Ele recuou. Então, independente do ponto que eu acionar a válvula, o cilindro sempre termina um ciclo e para na condição de repouso, na condição inicial. Ó. Ele está avançando e recuando, avançando e recuando. Deu comando aqui para desligar o circuito, ele vai parar recuado, sempre para recuado. Tá? Dependendo da condição de máquina, isso pode ser um critério, realmente, para você escolher esse tipo de acionamento. Ok? Bom, deixa eu aproveitar esse circuito aqui agora e vamos fazer algumas modificações. Olha que interessante. Eu vou pegar esse B02 aqui, ó, e vou falar que esse B02 agora vai ser um acionamento por rolete também. Então, eu vou colocar aqui acionamento por rolete. E vou chamar aqui, então, de... Já caiu a 01, por quê? É B02 que eu quero. B02. Ok, tá aqui o B02. Ó, e vou trazer aqui para a régua e vou falar que lá no final do curso, esse aqui vai ser o B02 do cilindro A. Ok? Então, quando esse cilindro chegar no final do curso dele, ele vai acionar essa válvula aqui, que vai fazer o cilindro B avançar. Tá? Então, vamos começar o circuito do jeito que está assim. Ó. Vou simular desse jeito. Tá? Ok. O cilindro A avançou. Quando ele chegou no final do curso dele, ele acionou a válvula B02, que fez o cilindro B recuar. Se eu der um comando aqui no B01, ó, o cilindro B não vai acontecer nada. Esqueci de um pequeno detalhe, que a válvula B02 está acionada. Se a gente aplicar pressão dos dois lados de uma válvula direcional, não acontece nada. Ela sempre permanece na última posição. Isso na última aula eu demonstrei para vocês. Tá? Mas foi uma falta de atenção minha. Eu queria que tivesse sido intencional, mas não foi não. Bom, então agora vamos completar o circuito. Ó, eu quero fazer o seguinte. O cilindro A avança, o cilindro B avança, depois o cilindro B recua e o cilindro na sequência. Então nós chegamos até um ponto onde o cilindro A avança e o B avança. Quando o cilindro B avançar completamente, ele tem que promover o recuo do cilindro A. Tá? Então, vamos fazer essa montagem aqui. Ó. Então, eu preciso substituir essa válvula B01, que é acionamento por botão, por um acionamento mecânico por rolete.
Ok, vou chamar aqui de B01, esse rolete, ó, B01. Ok? Vamos colocar aqui uma régua nesse cilindro também para identificar as posições. E nós vamos falar o seguinte, lá no custo de 100 milímetros, quando ele chegar no final do custo de 100 milímetros, ele vai acionar a válvula B0.1. Ok? Muito bem. Então, vamos simular aqui agora. Vamos ver até que estágio nós chegamos. Ó. O cilindro A avança, o B avança. Quando o B avançar, na verdade não era B01, nós vamos substituir aqui, que é o seguinte. Ó. O B01, essa válvula B01 vai fazer o cilindro A retornar. Então, eu vou pegar essa válvula A02 aqui e colocar B01. Isso. Ok. Muito bem, isso daí. E depois nós vamos corrigir a outra etapa aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente corrige aí, vamos lá. Aqui vai ser o A0. Vamos ver até qual estágio nós vamos chegar. Cilindro A. Opa. Só corrigir isso aqui, gente. A01. Ok. Ó, nós precisamos fazer que quando o cilindro A avance, ele vai tocar o B02, o cilindro B avança, quando ele avançar, chegar no final do curso, ele vai acionar o B01, o A01, que faz o cilindro A recuar, ok, e aqui vai ser o B01. B0.1. Muito bem, vamos provocar acionamento. Opa, por que não está avançando? 1 a 0, 2. Ah, faltou o A02 aqui, ó. A02 tem que ser no retorno do B, né? Isso, eu esqueci de colocar aqui, ó, 02. Ok, vamos lá então. O cilindro A avança, o B avança. Quando o B chega no final do curso dele, ele provoca o retorno do cilindro A. Então, olha que interessante. Nós temos condição inicial, o cilindro A avança, depois o B avança, depois o A retorna e depois o B retorna. Entendeu? Do circuito ele vai ficar nessa simulação. Bom, olha só, eu já quero aproveitar, daqui a pouco nós vamos entrar nesse conteúdo, né? Tinha reservado para hoje realmente, ou talvez para a próxima aula, mas vamos avaliar que é o seguinte. Existe uma forma da gente representar os movimentos de um circuito pneumático. O cilindro A, ele avança primeiro. Então, nós vamos escrever A+. Depois, o cilindro B avançou. Nós vamos escrever B+. Depois que o cilindro B avança, o cilindro A recua. Aí a gente escreve A-. Depois que o cilindro A recua completamente, aí o cilindro B recua. A gente escreve B-. Então, a representação do circuito fica desse jeito aqui. Isso aqui é chamado de representação algébrica. A e B representam
os cilindros, né? Então a letra representa o cilindro. Positivo, o sinal de mais indica que o cilindro avança, o sinal de menos indica que o cilindro recua. Então o cilindro A avança, A mais. O cilindro B avança, B mais. Depois o cilindro A recua, né? A menos. Depois o cilindro B recua, B menos. Então tá aí o funcionamento do circuito. Quando a gente aciona, o cilindro A avança, o B avança, aí o A recua e o B recua. Tá? Então tá aí o funcionamento do circuito. Aí nesse caso aí, na hora que desliga aí, todos eles retornam. Eles vão retornar na condição inicial. Vamos fazer esse teste aí que o Breno falou. Bom, então, ok, vamos simulando. Cilindro A avança, depois o B avança, aí o A recua e o B recua, que é essa representação aqui, ó. Agora vamos aqui, ó. Cilindro A avançou. Quando o B estiver no meio do curso dele, eu vou desligar o circuito. Vamos ver o que acontece. Desliguei. O cilindro B avança, aí o A recua e o B recua. Tá vendo? Ele completa um ciclo do circuito e para. É como se a máquina estivesse executando uma operação, que são vários ciclos, ela fica repetindo, 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 repetindo. Quando você manda desligar, ela termina o último ciclo e para. Se não for um desligamento de emergência. Alguém quer comentar alguma coisa? Para fazer o desligamento de emergência, o que tem que colocar aí? Aí seria aquele registro geral, sabe, Breno? Que eu coloquei aqui, ó, interrompendo tudo. Aí ele corta o suprimento de ar do circuito todo, deu alguma pane na máquina, está quebrando a máquina, ou alguém corre risco de machucar, né? Você precisa de parar tudo naquele momento. Se você quiser só desligar a máquina, seria essa válvula 04. Então, a gente pode até fazer isso aqui também, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Para colocar de botoeira também, né? Como é que é? Colocar de botoeira também, né? Elétrico? Elétrico, o Fluidsim tem sistema elétrico nele também? Tem, nós vamos estudar, faz parte do conteúdo, nós vamos estudar isso mais para frente. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui aquela válvula, é uma válvula de 2 vias e 2 posições. Aqui, ó. Então vamos conectar aqui, tá? Vou colocar essa válvula de acionamento manual por alavanca com trava. Ok, não precisa nem de mola, tá? Vamos simular. Antes, deixa eu só ajustar o zoom aqui do circuito. Pronto, fica melhor de ver. Vamos simular o circuito. Primeiro, a gente tem que abrir essa válvula, abrir o suprimento de ar, pressurizou todo o circuito. Quando eu acionar a 04, aí o circuito começa a repetir o ciclo, e quando eu desligar a válvula 0.4, ele para no último ciclo, né? Então vamos fazer um teste lá, ó. Cilindro A avançou, desliguei. Aí vamos ver o que vai acontecer. O cilindro B avança, aí o A recua, o B recua e ele para. Pronto, parou, desliguei a máquina. Agora, fui lá e liguei de novo. O cilindro A está avançando. Aí eu cheguei aqui, pum, botão de emergência, né? Travei o suprimento de ar, né? Bloqueei o suprimento de ar com toda a máquina. Observa que o cilindro A parou na metade do caminho. Ele vai parar na última posição dele. Ele para onde que está. Interrompeu o circuito todinho. Isso daqui é emergência, né? Se eu vou acionar o botão de emergência, a máquina continua de onde que ela parou. E continua executando o ciclo. Tá? Gente, com a pneumática a gente consegue fazer quase tudo que se faz com a elétrica, a eletrônica e a automação, PLC, por exemplo, ou microcontrolador. Só que com a pneumática tudo fica mais caro e mais complexo. Existe uma área da pneumática que chama lógica pneumática, que a gente consegue fazer, inclusive existem dispositivos programadores de pneumática. Você faz uma programação pneumática no componente pneumático, tá? Mas isso é muito mais caro do que uma programação eletrônica, sem dúvida. Ok? Bom, vamos voltar aqui então para a apresentação, que agora eu quero mostrar algumas questões para vocês. Mais alguns tipos de válvula. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou incrementar esse circuito ainda mais. Deixa eu ver aqui em que ponto que eu vou incrementar. Eu quero acrescentar uma válvula
que é essa válvula aqui, ó. Essa válvula. Tá? Eu vou retirar essa conexão. Não, vai ficar muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, senão vai ficar muito confuso. Eu quero representar só essa válvula agora. Então, vou aproveitar parte desse circuito aqui, ó, e a gente vem modificando, tá bom? Suponhamos que agora a gente precisa de um circuito pneumático. E a nossa máquina vai funcionar da seguinte forma. O cilindro avança. Imagina que é um sistema de colagem, de prensagem, por exemplo, né? O cilindro avança, vai colar uma peça na outra, e ele tem que segurar essa peça durante 10 segundos. Tá? Ele segura a peça durante 10 segundos e depois volta. Então, tem um botão para poder ligar a máquina, o cilindro avança, fica avançado, 10 segundos, depois retorna sozinho. Ok? Vamos ver como é que seria esse circuito aqui. Ó. Então, eu vou trazer de novo uma válvula 3 duas vias. Já vou conectar essa válvula aqui no piloto. Uma válvula de botão simples. Retorno para o mola, ok. O 3 é escape. E vou conectar a pressão aqui. Ó. Observa que aqui ainda continua sendo uma válvula fim de curso. Tá? Então aqui vai ser a válvula 0.2 que vai fazer o avanço do cilindro. Vou apagar isso aqui, não existe, né? Isso aqui é do outro circuito, né? O fim de curso. A nossa válvula A01, ela reconhece o avanço total do cilindro. Ok, então, quando o cilindro chegar no final do curso, ele vai acionar essa válvula. Só que essa válvula agora, eu vou colocar para acionar uma outra válvula, que é chamada de válvula temporizadora, tá bom? E a válvula temporizadora, ela funciona da seguinte forma, eu vou conectar a linha de pressão nela, tá? Isso daqui é o piloto, ó, que é o sinal, e aqui eu vou conectar no 2, ó. E essa válvula, né, aqui a gente tem um controle percentual de vazão, de abertura dela, eu vou colocar isso aqui como 50%. Ok, ó, 50%. Gente, o princípio dessa válvula, deixa eu dar um zoom nela aqui, que pela simbologia eu quero mostrar o funcionamento dela para vocês. Dá para explicar o funcionamento só interpretando a simbologia dela. Essa parte da válvula aqui é uma válvula direcional de 3 duas vias comum. Acionamento por piloto, pneumático e retorno por mola. Aqui, observa que isso daqui é uma válvula controladora de vazão, controladora de velocidade. Tá? E aqui nós temos um pequeno reservatório pneumático, né, que é chamado de balão ou reservatório. O fato é que quando a gente aplicar pressão em 12, a pressão que vai chegar em 12, ela não vem direto para o carretel dessa válvula, porque como esse reservatório está vazio, primeiro ele vai encher todo esse reservatório até a pressão nessa linha aqui subir e empurrar o carretel dessa válvula. A questão é que eu vou controlar o tempo que vai ser gasto para pressurizar essa linha, baseado no tempo que vai ser necessário para encher esse reservatório. Então, quando a gente faz um estrangulamento aqui nessa válvula de retenção, nessa válvula controladora de vazão, eu estou reduzindo o tempo de enchimento do reservatório e, consequentemente, o tempo para a pressão estabilizar nessa linha e acionar o carretel dessa válvula aqui. Ó, tá? Bom, então como que fica o funcionamento dessa válvula? É uma válvula temporizadora. Ela temporiza, ela retarda o acionamento, né, o repasse do sinal. Deixa eu dar um zoom. Okay. Então, quando eu acionar a válvula 0.2, o cilindro A vai avançar, ele vai tocar na válvula A01, né, que é a válvula fim de curso, e essa válvula fim de curso vai acionar a válvula temporizadora. Ela vai retardar a conexão da pressão com o piloto dessa válvula A0, fazendo o cilindro demorar um pouco mais para retornar. Vamos simular aqui. Esqueci aqui dos escapes. Não, da pressão, né? Aqui, ó, linha de pressão. Ok. Tá aí. Então vamos lá simular. O cilindro A avança, ele vai tocar na válvula 01, provocou o acionamento aqui, ó, retardou, né? Só que o tempo aqui foi rápido, né? Eu vou reduzir aqui, ó, para
20%. Por que eu estou controlando o tempo em percentual? Porque, na verdade, eu estou controlando o estrangulamento, a abertura da válvula controladora de vazão. Eu estou falando que ela vai ficar 20% aberta agora. Então, vamos dar o play aqui, vamos simular. Acionei a válvula 0.2, o cilindro avança, vai tocar na válvula 0.1. Acionou a válvula fim de curso, que está temporizando aqui a válvula temporizadora, ela demora um tempo e libera o pulso de pressão aqui na linha a zero, da válvula de piloto a zero. E o cilindro retorna automaticamente. Então, se eu dar o comando de novo, ele repete o ciclo. Vai tocar no A01, o A01 aciona a válvula temporizadora, que ela vai temporizar um tempo, e dá o piloto para retornar o cilindro. Aí o cilindro retorna. Então, é uma válvula temporizadora da mesma forma que se tem um temporizador no circuito elétrico pneumático. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é a foto de uma válvula temporizadora. Esse botão de ajuste que tem aqui, ó, é o botão para se ajustar o estrangulamento, né, e, consequentemente, o tempo de retardo da válvula temporizadora. Existem duas simbologias, tá? A simbologia da norma alemã é a norma DIN, né, que é essa daqui, e a simbologia da norma BNT, que é essa de baixo aqui, tá bom? Então, o circuito temporizador. Então, tá aí um exemplo, né? Tá aqui, ó. Está sendo temporizado o retorno do cilindro, que é exatamente aquele circuito que nós desenhamos agora, tá bom? Justamente esse circuito aqui, ó. Bom, gente, olha só. Para detectar o final do curso do cilindro pneumático, a gente está usando uma válvula fim de curso, que eu coloco lá no final do curso dele, tá? Para detectar o avanço e o retorno, né, do cilindro, quando necessário. Mas, no entanto, tem uma situação que é o seguinte, deixa eu abrir vou fazer um desenho aqui que vai ficar melhor de ilustrar para vocês. Eu comentei sobre isso lá na hidráulica com vocês, que existe uma questão da pneumática, na hidráulica, que é, quando a gente dá o comando no cilindro, ele tem uma situação de quando o curso do cilindro está ocorrendo, ou seja, quando a haste dele está se movimentando e quando a haste está completamente parada. A gente tem que fazer duas análises diferentes em cada uma dessas situações. E essa análise envolve fluido em movimento, né? E a gente sabe que quando o fluido está em movimento, a pressão cai. Quando o fluido está parado, a pressão aumenta, no caso dos sistemas hidráulicos e sistemas pneumáticos. E é isso que nós vamos analisar aqui. Deixa eu voltar aqui. A questão é a seguinte. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Nós suponhamos que a gente tenha um cilindro, pode ser pneumático ou hidráulico, no nosso caso, vamos considerar como pneumático, né? Tá aí a simbologia dele, tá? Aqui nós temos uma válvula direcional e a válvula direcional, a gente sabe que a válvula direcional, ela está conectando uma entrada do cilindro com pressão e a outra está sendo conectada na atmosfera, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. A gente vai conectar, por exemplo, essa linha da câmara traseira do cilindro, né, conectada aqui, por exemplo, ó, ela tem que estar conectada ao escape de ar. Então, essa válvula ela faz uma conexão aqui, ó, e aqui nós temos escape, né? Aqui é o ponto de pressão. Opa, peraí que tá errado. Essa condição ela tá assim, ó. Aqui é escape. Aqui pressão e aqui vedado. Então, tá aqui, ó. Aqui está conectado com escape. Atmosfera. Aqui, ó, é pressão. Nós vamos representar a pressão desse jeito aqui, ó. Pressão. E aqui também escape. Então, observa que isso daqui, ó, é pressão atmosférica, tá? E aqui nós temos uma pressão qualquer que está sendo aplicada aqui na câmara dianteira do cilindro. Então, aqui, vamos considerar que a gente tem uma pressão de 6 bar. Eu vou até fazer o seguinte, ó.
Vou falar de bar, não. De 6 kgf por centímetro quadrado. E aqui nós temos uma pressão do lado de cá de 1 atm, ou de aproximadamente 1 kgf por centímetro quadrado. Então, ou seja, isso daqui ó, é a pressão atmosférica. Atmosférica. E do lado de cá eu tenho a pressão do sistema. O cilindro está completamente recuado. Quando a gente promover o acionamento da válvula, né, o que vai acontecer é o seguinte, ó, a válvula vai inverter as conexões aqui dentro. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui, aproveitar o desenho. Então a válvula pega essa conexão, isola, aqui vai ser conectada a pressão, e aqui vai ser conectada a pressão atmosférica. Então, no ponto onde tinha 6 kgf, passa a ter pressão atmosférica. E no ponto onde tinha 1 kgf, que era a pressão atmosférica, passa a ter a pressão de 6 kgf por centímetro quadrado. Quando a gente coloca isso em forma de gráfico, seria o seguinte, para a gente entender. Nós vamos colocar um gráfico da pressão versus tempo. Né? Vou nem usar régua não, né? Tá aqui, ó, pressão. E aqui nesse eixo é tempo, tá? A câmara dianteira do cilindro estava numa pressão de 6 kgf. Isso aqui é a câmara dianteira do cilindro, que é onde a gente está aplicando pressão para o cilindro retornar. A câmara traseira estava numa pressão de 1 kgf. 1 kgf por centímetro quadrado. Ou seja, isso daqui é a câmara dianteira, traseira. E esse daqui ó, é a câmara dianteira do cilindro. Só que em um determinado momento a gente acionou a válvula e as pressões vão se inverter. Ou seja, a pressão da câmara traseira, que era de 1 kgf, ela passa a assumir 6 kgf. Só que o que acontece? Ela até gera alguns picos assim, ó, e ela vem subindo até atingir a pressão. Aqui também não tem nem tão bonito, que aqui demora, ela gera umas oscilações assim até estabilizar. Aí atinge a pressão aqui de 6 kgf. E na câmara dianteira acontece a mesma coisa. A pressão que era de 6 kgf, ela começa a cair até estabilizar aqui a uma pressão de 1 kgf por centímetro quadrado. Ou seja, gente, o que nós temos dessa situação? O que acontece é o seguinte, quando a gente traça uma linha daqui, ó, daqui desse instante de tempo até aqui, ó, nós podemos afirmar que o cilindro ele está completamente recuado. Por que eu sei que o cilindro está recuado? Porque na câmara dianteira dele tem 6 kgf de pressão e na câmara traseira tem 1 kgf. E quando a gente traça um gráfico assim, traça uma linha daqui para cá, tudo daqui para frente, o cilindro vai estar avançado. Por que a gente sabe que ele avançou? Por dois motivos. Primeiro que a pressão na câmara dianteira caiu para a pressão atmosférica, 1 kgf, né, porque ele foi conectado à linha de escape da válvula, e a pressão na câmara traseira saiu de 1 kgf para 6 kgf, ok? E nesse instante de tempo entre ele estar recuado e avançado, aqui é onde o cilindro está movimentando, ele está movimentando do recuado para avançado. Ou seja, uma forma da gente saber que o cilindro chegou no final do curso dele é medindo a pressão na câmara dianteira ou na câmara traseira. Se a câmara traseira do cilindro estabilizou a uma pressão que é igual à pressão do sistema, nós podemos dizer que o cilindro está completamente avançado. Tá? Deixa eu dar um stop nesse circuito, vamos voltar para o simulador aqui. Ó. Vamos fazer uma análise. Eu vou eliminar essa válvula fim de curso agora, tá bom? Vou eliminar essa régua também. Eu quero fazer o cilindro recuar completamente quando
o cilindro chegar no final do curso dele. E o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Essa válvula ela tem uma simbologia bem detalhada assim, né? Nós vamos conectar aqui a linha de pressão, tá? O 2 é a saída da válvula, que nós vamos conectar aqui, ó. E eu vou conectar o 12. Tem dois tipos de válvula, eu não sei que tipo de válvula que é esse. Vamos ver se tem alguma simbologia que possa ser trazida dessa válvula. Nada a ver. Bom, vou conectar aqui e a gente descobre. Eu vou conectar aqui na linha de retorno, ou seja, ok. Não, então já descobri. Essa válvula aqui é o seguinte, essa válvula vai detectar quando a pressão cair a pressão atmosférica. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou representar essa válvula aqui, eu vou conectar essa válvula aqui. Quando, nessa condição de repouso, a câmara traseira do cilindro está conectada ao escape, ou seja, onde está azul claro, tudo que é azul claro é pressão atmosférica, ok? Observa que o 3 está conectado aqui com o 2, a pressão atmosférica, o 2 conectado com o 3 aqui, pressão atmosférica, e o 4, que é a saída dessa válvula, está conectado com o 5, que é escape, então aqui tudo é pressão atmosférica. Quando eu dou um comando aqui no A0.2, o cilindro começa a avançar, né? E quando ele começar a avançar, enquanto ele estiver avançando, a pressão aqui não vai ser a pressão do sistema ainda. Então, veja bem. Opa. Aqui nós temos que fazer um ajuste que é o seguinte. Vou ajustar a pressão do sistema, ela está 6 bar, ok. E vou ajustar essa válvula aqui para reconhecer uma pressão de 6 bar. Tá certo. Então, vamos lá. Vou dar o comando de avanço. O cilindro está avançando. Quando a pressão na câmara traseira atingir 6 bar, vou colocar 5 bar. Essa válvula aqui vai detectar a pressão e faz o cilindro avançar completamente. Então, veja bem. É porque aqui tem o simulador, ele simula queda de pressão também. A pressão da rede é de 6 bar, tá vendo? Ajustei aqui para 6 bar. Eu vou dizer o seguinte, eu vou ajustar essa válvula para reconhecer uma pressão de 5 bar. Ou seja, quando o cilindro A avançar completamente, significa que a câmara traseira dele vai estar uma pressão entre 5 e 6 bar. Por que não vai ser 6 bar exato? Porque tem a queda de pressão da rede, tá bom? Então essa válvula, ela reconhece quando a pressão nessa linha atingir 6 bar de pressão, ou entre 5 e 6 bar, eu ajustei para 5, e quando atingir 5 bar de pressão, eu estou entendendo que o cilindro avançou completamente. Aí ele vai conectar, liberar a passagem do ar para acionar o carretel dessa válvula interna, e esse cilindro, então, essa válvula direcional libera a passagem de 1 para 2, que provoca o piloto da válvula direcional principal, provocando o retorno do cilindro A. Então, dessa forma, a grande vantagem que nós temos é o seguinte, ó, essa válvula está fazendo, às vezes, de uma válvula fim de curso. Mas a grande vantagem dela é que ela não precisa de ser instalada lá no curso do cilindro. Ela pode estar dentro do painel, junto com todas as válvulas do circuito. Dessa forma, o circuito fica mais simples. É óbvio que é uma válvula mais cara do que uma válvula fim de curso, mas em compensação, a montagem pneumática, a instalação pneumática fica mais simples com a válvula de sequência. No fim das contas, o que se gasta com mangueira, com conexões, etc., e até anteparos físicos que você tem que colocar lá na máquina para servir de suporte para a válvula fim de curso, acaba compensando o custo, né? Então, é uma válvula que simplifica o circuito pneumático, né? Ela tem essa grande vantagem. Deixa eu mostrar uma foto dela aqui. Tá aí, ó, é uma válvula, essa é chamada de válvula de sequência, a gente viu lá na hidráulica, né? Na pneumática nós vamos trabalhar mais com ela, tá? Então a válvula de sequência, ela reconhece quando o cilindro ele chega no avanço, no final do curso dele, ou tanto no avanço quanto no retorno. Eu posso ter válvula que reconhece o aumento de pressão, essa válvula, por exemplo, ela reconhece o aumento de pressão, ela reconhece quando a pressão na câmara traseira sai da pressão atmosférica para a pressão do sistema,
E existem dessas válvulas que eu estava falando no início que elas reconhecem a queda de pressão. Por exemplo, eu conecto na câmara dianteira e reconhece quando a pressão da câmara dianteira cai da pressão do sistema para a pressão atmosférica. Tá? Essa válvula de sequência, então, ela tem essa finalidade. Ela substitui a válvula fim de curso, mas sem precisar de ser instalada fisicamente junto com o atuador pneumático. Dessa forma, o circuito fica mais simples. Entendido? Dúvidas? Só para a gente finalizar, então, eu mostrei para vocês aí a válvula temporizadora, tá? Mostramos o circuito. E a válvula de sequência, esse gráfico aí é o que eu desenhei agora há pouco para vocês, tá? Que ela detecta a queda ou o aumento de pressão e, consequentemente, ela detecta quando que o cilindro pneumático chega no final do curso, tá? Essa simbologia que está aí é a simbologia da norma DIN, da norma ANSI, a da norma BNT, essa simbologia aqui, ó. Então, essa simbologia aqui é da norma DIN, que é alemã, e aqui é a norma, a BNT segue essa simbologia, tá bom? Dúvidas, gente? Comentários? Bom, então é isso. Acho que por hoje tá bom. Vimos bastante coisa aí sobre circuitos pneumáticos. Próxima aula a gente continua avançando em circuitos pneumáticos, já inclusive envolvendo elétrica também, tá bom? E continuando o entendimento dos circuitos. Ok? Bom, gente, então, no mais, boa noite, bom descanso para todo mundo, fica com Deus e até semana que vem. Boa noite, valeu, pessoal. Falou, um abraço.